Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar um vídeo aqui para responder algumas questões de SSA. Esse vídeo será com relação ao conteúdo de Sociologia. O nome do assunto é Fundamentos de Sociologia, da maneira como ele é descrito ali no conteúdo do SSA, né? Que esse é um assunto que basicamente fala sobre socialização, os aspectos relacionados ao processo de socialização, né? Vamos falar das questões do SSA da primeira fase, né, de 2020 e 2019 com relação a esse conteúdo. Cai uma média aí de 2 ou no máximo 3 questões todo ano com relação a esse assunto, então vai ser rápido aí, a gente vai responder essas duas provas somente com relação a esse conteúdo. Então vamos lá. O SSA 1 de 2020, observe a imagem a seguir. Então, o amiguinho ele vai olhar aí para essa imagem, ele vai ver que claramente é um grupo de pessoas ali interagindo de forma harmoniosa, né, positiva, e parece ser um ambiente de trabalho, né? Não é uma família nem nada assim, né? Mas vamos para o enunciado propriamente dito. Nela está presente uma ação recíproca de ideias, atos ou sentimentos entre indivíduos ou grupos sociais. Qual das alternativas a seguir não indica uma característica do conceito sociológico representado na imagem. Então, claramente, o que está acontecendo aqui é um processo de socialização. Esse processo de socialização está acontecendo através de uma interação social, né? Então vamos ver o que a questão fala. Com relação a esta imagem e a ideia que essa imagem passa, qual dessas alternativas não representa a ideia que a imagem passa? A gente vai começar aqui da letra B. Contato social e comunicação? Sim, está acontecendo contato social e está acontecendo comunicação. Mudança de comportamento por influência dos membros do grupo, essa frase é a definição de interação social. Quando eu faço algo e eu vejo uma resposta, uma mudança de comportamento de outra pessoa dentro de um sentido social, nós temos aí a interação social. Então, esse também está correto. Sistematização dos processos de socialização, né? Também está correto. Sistematização é quando acontece algo encadeado, um faz, depois o outro, e existe uma corrente de respostas que façam sentido, né? Então, existe sim uma sistematização. Formação da personalidade dos indivíduos, sim. Todo o processo de socialização tem como resposta a formação da personalidade das pessoas. Essa não é uma questão tão simples, né? Porque essa daqui não é tão óbvia e essa daqui não é óbvia porque muitos alunos não devem conhecer o sentido que tem a palavra anômicas ou anomia ou o que alguns conhecem como anomia social. O que é a anomia social? A anomia social é um acontecimento, né, estudado em sociologia, que quando as regras sociais não estão claras e as pessoas passam a não ter regras muito bem definidas dentro do próprio grupo, aquele grupo perde a harmonia dele e aí aquele ambiente se torna estranho, se torna não sociável, se torna um ambiente que não é de fácil interação social, é um lugar ruim para acontecer a interação social. Em sociologia isso é chamado de anomia social. Então a resposta da questão é essa. Claramente essa imagem não é um ambiente de anomia social, né? Que as regras sociais não estão claras, as pessoas não seguem as normas sociais e aí aquele ambiente se torna um ambiente não saudável socialmente falando, né? Então essa daqui é a que não indica uma característica ou conceito sociológico apresentado na imagem. Tranquilo, pessoal? Não é uma questão muito simples, vamos para a próxima. Então a pessoa, o amiguinho, ele vai olhar aí para essa imagem, né? Vai ver ali, né? Que parece vai olhar, né? Talvez não entenda, eu mesmo não entendi o que era isso, mas aí o amiguinho ele vai para o enunciado propriamente dito da questão, né? Vamos para o texto de apoio. As lições que os robôs podem ensinar às crianças.
Robôs são emaranhados de peças à primeira vista. Se você acompanha a Olimpíada Brasileira de Robótica, vê um batalhão de mãos impacientes de crianças e jovens encaixando e desencaixando fios, cabos e placas, levando suas criações de um lado para o outro. É o caos organizado acontecendo, que só é interrompido quando a equipe se reúne perto de uma das plataformas de madeira branca. Então o amiguinho ele vai olhar para esta imagem e ele lê o texto e ele sabe que o que está acontecendo aí é uma Olimpíada. O que é uma Olimpíada? A pessoa tem que, no mínimo, saber o que é uma Olimpíada, né? Não é um seminário, não é um encontro, não é uma apresentação, não é uma reunião de fãs, é uma Olimpíada. O aluno tem que estar com isso em cabeça. Ele viu ali a imagem, ele construiu uma ideia e ele sabe que o que está acontecendo ali é algum tipo de Olimpíada. Esse foi o texto de apoio. Vamos ao enunciado. As pessoas interagem em processos repetitivos de comportamentos formando grupos específicos, que constituem a identidade social. Ou seja, os processos repetitivos de socialização formam a identidade das pessoas. Que conceito sociológico está presente no texto acima? O que o texto está dizendo? Várias pessoas se reuniram numa Olimpíada e elas estão ali interagindo, tentando cumprir o objetivo que todo mundo faz quando vai para uma Olimpíada. Vamos ver qual dessas palavras aqui melhor se encaixa ao conceito, sabendo que aquele pessoal está numa Olimpíada. Aquilo ali é uma massa de pessoas organizadas aleatoriamente? Não. Vemos ali o processo de acomodação social. Acomodação social é quando as pessoas estão num processo não de muita harmonia, não é um cessar-fogo e nem é uma declaração de guerra. As pessoas se acomodam. Então não é o que está acontecendo ali. Está acontecendo um processo social ali. Numa Olimpíada é uma multidão de pessoas simplesmente que se juntaram ali, também não é. Então o aluno que viu que estava ali a palavra Olimpíada e ele conseguiu eliminar os outros, ele pode ficar em dúvida. É uma competição ou é um conflito que acontece numa Olimpíada? Um conflito é quando existe uma briga. Normalmente no conflito não existem regras, você quer acabar com a outra pessoa. Ou você quer cortar totalmente relações com ela. Isso é um conflito. Só que o que acontece numa Olimpíada é literalmente uma competição. Não é totalmente harmonioso, porque está havendo uma disputa por um espaço que dois querem ocupar, né? Pegar um troféu, conseguir um título. Mas é isso. Então, minha gente, o aluno viu ali que era a Olimpíada, o único processo, a palavra que melhor se adequa à ideia de Olimpíada é competição. Não é nem massa nem multidão, não é um conflito propriamente dito e também não é um processo de acomodação. Competição, ok? Respondemos 2020, vamos rapidamente aqui para 2019. Observe a imagem a seguir. Então o amiguinho ele observa aí a imagem, né? Essa questão também não é simples, né? Eu li ela, vamos lá. Então o amiguinho ele viu aí que está acontecendo um processo de socialização aqui muito harmonioso, as pessoas estão brincando, todas estão sorrindo. Então o aluno ele viu essa imagem e partiu para a questão. Então, enunciado propriamente dito, qual o conceito sociológico presente nessa foto, né? Então, vamos ver aqui as palavras. Alguns desses conceitos, eles não existem. Então, se o aluno não está seguro com relação ao que ele sabe, ele vai tentar interpretar e aí talvez ele se quebre na hora de responder. Vamos lá, né? Sociabilidade intrapsíquica. O que é intrapsíquica? Intrapsíquica é interno, mental. Nada que é intrapsíquico está relacionado à sociologia. A sociologia só fala do que está fora do ser humano. Então, não existe sociabilidade intrapsíquica. Esse termo ele não existe. Então, está errado. Deixa eu ver aqui algum outro. Individualização. Individualização é a formação do seu caráter individual.
Não está diretamente relacionado isso aqui. É claro que interagir socialmente forma a própria individualidade, mas não é o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo literalmente é um processo real de socialização. Subjetividade coletiva. Subjetivo é o que é interno. Então esse termo até que existe, mas subjetividade coletiva é como se fosse um todo das pessoas. Também não é subjetividade coletiva. Institucionalização da ação social também não. Institucionalizar é quando algo se torna concreto. Por exemplo, a polícia é uma instituição social. O hospital é uma instituição social. Mas o que está acontecendo ali, a família é uma instituição social. Mas isso aqui não parece ser nada ligado a uma instituição social, também não é. Aí veja bem, quando o aluno vê isso aqui, o aluno que estudou, ele sabe que existe a socialização primária e secundária. O que é a socialização primária? A socialização primária é quando existe afeto real, existe um laço afetivo ali entre as pessoas, por exemplo, entre um pai e uma esposa, né? Entre o esposo e a esposa, entre uma mãe e um filho, aí é sociabilidade secundária. O que o aluno entende que é socialização secundária? A socialização secundária é quando existe interação social, mas não há laço afetivo. Por exemplo, um aluno e um professor. Um aluno e um professor, existe ali um laço afetivo realmente? Não existe. Pode até ser que surja, mas de maneira geral não. O seu colega de sala de aula tem um laço afetivo ali? Não precisa ter um laço afetivo para que aquilo ali seja o seu colega. Então, assim, pode ser que o aluno veja isso aqui e diga, não, isso aqui claramente é uma socialização primária. Só que não, isso aqui pode ser uma socialização secundária. Então, essa é a única resposta que surge, porque nenhuma das outras é. Eu particularmente não gostei dessa questão, porque muitas pessoas viram isso como socialização primária, não acharam primária aqui e aí não marcaram, né? Tentaram marcar alguma outra. Mas a maneira como a questão foi passada pela comissão e a resposta dada é essa daqui. Nenhum dos outros conceitos bate com a foto. Apesar disso parecer uma socialização primária, ela é secundária. Tranquilo, pessoal? 44. É uma questão um pouco complicada essa, mas vamos lá. É uma tirinha do Calvin. Vamos ler a tirinha. O pai fala para o filho. Então, se inscreveu para o jogo de beisebol? Sim, mas para pararem de me chatear. Bem, esportes são uma coisa boa. Constroem o caráter e ensinam a ganhar e perder. Mas eu não quero aprender a ganhar e perder, nem mesmo eu quero competir, que há de mal em simplesmente se divertir é proibido para os adultos. Então, preciso aproveitar agora. O que acontece aí na historinha do Calvin? Um pai e um filho estão conversando sobre qual a opinião do filho sobre entrar numa competição ali de beisebol, né? E aí o Calvin fala, não, eu não gostaria de competir, eu não quero ter que aprender a competir, eu não quero ter que precisar vencer outras pessoas, eu não quero ter que aprender a ganhar e perder. O Calvin não gosta disso, né? E o pai fala, infelizmente a vida dos adultos gira em torno disso, é uma concepção do pai, né? O pai acredita que faz parte do mundo dos adultos a constante competição e que não há nada que você possa fazer simplesmente para se divertir. É isso que a historinha traz, né? O aluno ele tem que ter lido a tirinha e tem que ter entendido. Sobre o processo social destacado na tirinha, analise as afirmativas a seguir. Blá, 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 blá. Estão incorretas. Então, ele vai querer as incorretas, ok? E o aluno tem que ter visto isso daqui, ó. Processo social. O aluno que estudou a ficha de sociologia, ele sabe o que é processo social. Existem apenas dois processos sociais, o associativo e o dissociativo. O associativo são processos sociais que juntam as pessoas. O dissociativo são processos sociais que não juntam, mas meio que separam as pessoas.
Qual é o tema da conversa? Participar ou não de uma competição de beisebol. Isso é um processo social associativo ou dissociativo? É um processo social dissociativo. Qual é o nome desse processo social dissociativo? É conflito ou competição? Competição, não é conflito. O conflito seria uma briga ou um desentendimento, uma discussão. Então, o aluno que sabe do assunto e leu a tirinha, ele entendeu isso. Vou falar sobre as características do processo social, que é a competição. Tranquilo? Então vamos ler essas daqui e nós precisamos achar quais estão incorretas. Número 1. Classifica-se como associativo, pois se constitui de um conjunto de interações conflitivas. Se é conflitivo, então não é associativo, é dissociativo. Então essa daqui já é uma das erradas, né? A competição ela é dissociativa. Permite aos indivíduos ocuparem posições sociais diversificadas, dependendo dos resultados obtidos durante a interação social. Sim, digamos que tem um cara ali que é médico e o outro é um enfermeiro. Dentro do hospital, o médico tem um conceito social maior que o do enfermeiro. Mas digamos que eles vão ali jogar futebol e o time do enfermeiro ganha. Naquela situação, o vencedor é o enfermeiro e o perdedor é o médico. Então, dentro do contexto das competições, as pessoas podem ocupar uma posição social diferente. Ok? Então, essa daqui está correta. 3. Permite aos indivíduos experimentarem sensações de fracasso ou sucesso nas esferas sociais. Sim, as competições servem para isso, para a pessoa experienciar um pequeno momento de fracasso ou sucesso e ensinar as pessoas a lidar com essa sensação. É considerado pelos sociólogos um momento de rivalidade entre os indivíduos de um grupo. Sim, um grupo social é um lugar que normalmente gira em torno de harmonias entre si. Só que digamos que dentro de um grupo de amigos eles vão ali jogar um jogo de videogame. Inicia-se um pequeno momento de rivalidade que teoricamente termina com o fim da partida e as pessoas continuam sendo amigas. Teoricamente é para isso que o esporte serve, né? Ou os jogos. Consiste em uma forma de interação social caracterizada por uma descarga consciente de tensões entre membros de um mesmo grupo ou de grupos diferentes. Não, é uma descarga inconsciente. A pessoa acha que está ali se divertindo, mas sociologicamente falando, o esporte, o esporte, ele libera tensões do dia a dia que a pessoa nem sabe que tá. Ela sai aliviada do jogo, achando que só fez se divertir, mas na verdade ela liberou as tensões ali e relaxou. Então, a liberação das tensões que acontecem na competição são inconscientes. Membros do mesmo grupo ou de grupos diferentes é uma forma de interação social caracterizada por descarga. Exatamente. Então, é isso. E estão erradas a 1 e a 5. Então, a resposta é a letra C. Tranquilo, pessoal? Então, é isso. Eu acho as questões de sociologia um pouco difíceis, né? Elas têm umas casquinhas de bananas e as respostas normalmente não estão tão claras. Mas é isso aí. Trabalhamos um pouco aí 4 questões. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês a clarear um pouco essa questão, ok? Até a próxima, pessoal.